Sabe aquela sensação de que alguém que deveria liderar, proteger ou simplesmente ajudar, na verdade estava só pensando em si mesmo? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa história com mais de 2.600 anos que fala exatamente sobre isso. E o melhor, ela revela a solução definitiva. Agora, a grande pergunta, né? Como é que uma profecia tão antiga sobre pastores de ovelhas se transforma numa aula super relevante sobre liderança para os nossos adolescentes? Bom, pode parecer um desafio, mas vamos descobrir juntos como essa mensagem antiga tem tudo a ver com o dia a dia deles e com o nosso também. Toda boa história tem seus personagens, certo? E aqui em Ezequiel 34, os personagens centrais são os pastores. A questão que fica no ar é: será que eles são os mocinhos ou os vilões da história? Então, um ponto super importante para a gente entender, e claro, para explicar para a garotada. Naquela época, quando se falava pastor, a imagem era muito maior do que a de alguém cuidando de ovelhas. Era uma metáfora poderosa para reis e líderes. A missão deles era exatamente essa: proteger, guiar e garantir o bem-estar do povo. E é justamente o tamanho dessa responsabilidade que torna o que vem a seguir tão chocante. E agora preparem-se, porque o profeta Ezequiel não alivia. Ele começa com uma denúncia fortíssima, jogando um holofote nos vilões da nossa história e mostrando como eles falharam de forma terrível na sua missão. Olha que legal esse quadro para usar em aula. É como um espelho. De um lado, o líder que todo mundo admira, aquele que fortalece, protege, que se importa de verdade. Do outro, a triste realidade de Israel. Líderes que só pensavam nos seus próprios interesses. Isso abre uma porta incrível para conversar com os adolescentes sobre liderança na escola, nos esportes, nos games, em todo lugar. A primeira acusação é pesada: exploração. É como o capitão do time que pega para ele o melhor uniforme, a melhor bola e não deixa nada para o resto da equipe. Eles estavam usando a sua posição e o seu povo só para benefício próprio, em vez de servir. A segunda acusação é ainda mais dolorosa: negligência pura. Eles simplesmente ignoraram os mais fracos, justamente aqueles que mais precisavam de ajuda. É como ver um colega sofrendo bullying na sala e simplesmente virar o rosto, fingindo que não viu nada. E para completar o desastre, a acusação final: abuso de poder. Em vez de liderar com cuidado e respeito, eles usavam a força, a intimidação, a crueldade. Era o exato oposto do que um verdadeiro líder deveria fazer. E qual foi a consequência de tudo isso? Uma nação inteira que se desfez como um time sem técnico, sem capitão, sem direção. Isso nos mostra que a má liderança não é um probleminha qualquer. Ela tem um poder de destruição gigantesco sobre vidas e comunidades. Mas bem quando o cenário parece totalmente sem esperança, quando a escuridão é total, a história tem uma virada espetacular. A esperança está prestes a entrar em cena. E esse é o momento da grande virada do capítulo. Depois de tanta denúncia, de tanta escuridão, uma luz se acende. Deus não abandonou seu povo. Pelo contrário, ele anuncia que tem um plano de intervenção que vai mudar absolutamente tudo. E o mais impressionante é que Deus não delega essa tarefa. Ele diz: eu mesmo. É uma declaração super pessoal e poderosa. Eu mesmo vou procurar, eu vou resgatar, eu vou trazer de volta, eu vou curar e fortalecer. Ele assume para si a missão de fazer tudo aquilo que os líderes falharam em fazer. O plano de Deus não é um conserto rápido, sabe? Um band-aid no problema. É uma solução definitiva, permanente, que está toda centrada na promessa de um líder perfeito, que nunca, jamais irá falhar. E aqui a gente vê uma daquelas conexões geniais da Bíblia. Pensa comigo. Lá no passado, tivemos o rei Davi, que começou como um simples pastor de ovelhas. Séculos depois, aqui em Ezequiel, Deus promete um novo líder, um novo Davi. E tudo isso aponta para quem? Exatamente para Jesus, que lá em João 10 diz com todas as letras: eu sou o bom pastor. É o grande plano de Deus se desenrolando na história. E essa promessa vem com uma aliança de paz. Isso é muito mais do que só a ausência de briga, tá? É a ideia de shalom, de um bem-estar completo total. É quando tudo está em seu devido lugar, funcionando em perfeita harmonia. É a promessa de que Deus vai consertar tudo que foi quebrado. Certo, mas e agora? Como a gente pega essa história de 2.600 anos e aplica na nossa sala de aula hoje, com os nossos adolescentes? Então, quais são os nossos alvos? Primeiro, levar os alunos a rejeitarem o egoísmo e a opressão. Segundo, reforçar que cada um deles tem um valor imenso para Deus.
Terceiro, e mais importante, apresentar Jesus como esse bom pastor que cuida deles de um jeito único e pessoal. E por fim, sermos nós mesmos um modelo de liderança que serve, protege e guia. E o capítulo termina com essa declaração que é pura poesia e poder. Não é sobre regras, é sobre relacionamento. É uma afirmação de identidade. Nós pertencemos a Ele e Ele é o nosso Deus. Essa é a essência de tudo. E isso nos deixa com uma pergunta, não só para os alunos, mas para nós professores. Nesta semana, na nossa sala, em casa, com nossos amigos, que tipo de pastor, que tipo de líder a gente vai escolher ser? Vamos seguir o exemplo dos egoístas ou o modelo incrível do nosso bom pastor?